Graça e paz, amados e amadas, chegamos a Levítico 14 e aqui nós temos dois temas a falar: a lei acerca do leproso depois de curado e a lei acerca da lepra quando acontecia numa casa. Então nós vamos ver aqui que o leproso, ele era excluído, né, tanto do acampamento quanto do santuário ali, ele não podia entrar ali no tabernáculo na parte do átrio. Então, para ele ser reabilitado, primeiro, a primeira reabilitação dava a ele direito a voltar ao acampamento. E a segunda, depois de uma semana, ele iria até o pátio ali do tabernáculo para fazer as ofertas, para poder ser reintegrado por completo. E o que vem a ser a purificação, né? Ela tem o significado de começar de novo, porque o leproso ali ele estava num risco grande de vida, né? Então ele está tendo uma oportunidade de começar de novo. Então, o que nós vemos aqui nos versículos, a partir do versículo 3, né? Nós vemos que havia um primeiro estágio de purificação, que acontecia fora do acampamento. E o que essa pessoa leprosa fazia? Ela tomava um banho, lavava todas as suas roupas, raspava todos os pelos e aí tomava-se 2 aves. O sangue de uma delas era usado para purificar a pessoa. A morte dessa primeira ave sugeriria o fim da vida antiga dessa pessoa. Então, o fim da vida que ela estava, que era a vida com lepra, a vida de pecado, né? E a outra ave, ela era solta, o voo para a liberdade da outra ave. Só que antes, o que se fazia com essa ave? Ela o quê? Também ela era salpicado sangue nela. Então o homem, ele poderia agora, ele estava liberado para entrar no acampamento. Então veja só, o leproso ele não podia curar a si mesmo, nem se pronunciar limpo e nem tinha condições de ir procurar o sacerdote, o ministro de Deus, o sacerdote que ia até ele fora do arraial. Então, quem nos limpa é o Senhor pelo sangue dele. Assim como Jesus disse para aquela mulher adúltera: nem eu te condeno, vais e não peques mais. Quer dizer, a partir de agora eu te dou um novo começo para você ter uma nova conduta no seu viver. Então, neste momento, o Senhor estava aplicando sangue na mulher ali e estava também o quê? Falando para ela ter uma nova vida, permitindo que ela tivesse um novo voo para a vida, né? Então, após esses rituais que havia do primeiro dia, a pessoa estava pura, mas não o suficiente, era o primeiro estágio. Ela poderia o quê? Entrar no acampamento, mas ele não estava totalmente restaurado, né, para entrar na sua tenda. Vai haver estágios adicionais que se seguiam no 7º, no 8º dia. Depois vocês vão ver aqui no versículo 9 até o versículo 20. Vemos também que o Senhor... outra coisa. Não, é isso mesmo, do versículo 9 ao versículo 20. E também lembrando, no Novo Testamento, nós temos o caso do cego que o Senhor curou, aquele cego de Betsaida, lembra que ele curou? Ele primeiro colocou as mãos nos olhos do cego, o cego falou que via homens parecendo como árvores, e depois o Senhor novamente colocou as mãos nos olhos dele, e aí ele via claramente, ele enxergava claramente. Essa cura foi em estágios também. Essa cura está relacionada à visão, como nós vemos as coisas depois da cura, depois de restaurado do pecado, né? Deus quer nos levar a ver cada vez mais claro quem Ele é e também o que, a cada desafio que nós passarmos, estar na presença do Senhor. Então, nós vimos que o primeiro estágio da pessoa era esse primeiro estágio que acontecia fora do arraial e depois ela entrava para dentro do arraial. No segundo estágio de purificação, envolvia o quê? A oferta pelo pecado da culpa ou transgressão, uma oferta pelo pecado e uma oferta queimada. Então, olha, havia aqui 3 ofertas, né? Com isso, o homem era restaurado seu estado legal de pureza e de comunhão com Deus e com os homens. As cerimônias elaboradas
e os exames cuidadosos revelavam a pureza e a importância. Então, a gente vê o quão sério todas essas coisas são. Porque até uma irmã compartilhou conosco, né? Se hoje a nossa justiça, né, não é ceder dos escribas e dos fariseus, porque antes tudo isso era feito olhando mais a parte externa, mas a gente sabe que hoje o Senhor está olhando ao nosso coração. E aqui eu quero aproveitar e também ler uma nota para vocês que está na Bíblia King James atualizada, que diz assim, ó. É impressionante a analogia que se pode fazer entre os efeitos da lepra e a ação do pecado na vida das pessoas. O leproso não tinha capacidade de curar a si mesmo, muito menos de se declarar limpo quando sarava. Também não lhe era permitido ir em busca de alguém para curá-lo. O sacerdote é que deveria ir ao seu encontro, e isso fora do arraial da comunidade sadia. Vai falar agora sobre o pássaro, olha. O pássaro morto representava a necessidade de outra vida, e o pássaro vivo que soltava simbolizava a sua própria vida que se renova no ato da purificação. Contudo, não era solta essa ave antes de ser sido molhada no sangue do pássaro sacrificado. Olha o cabelo raspado, veja, ó. O cabelo raspado e cortado indica o desapego ao antigo estilo de vida para dedicar-se a uma vida inteiramente nova, com plena e verdadeira liberdade aqui para nós em Cristo Jesus. Que coisa gloriosa, né? Então aqui vemos que uma pessoa que estava com lepra, ela foi totalmente reintegrada à comunidade depois de passar por todos esses cerimoniais para voltar à presença de Deus e e estar junto à comunidade. E isso foi feito por meio de estágios dos cerimoniais. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, ele também vai trabalhando em nós por meio de processos, né? E hoje nós temos quem é nosso sumo sacerdote? O nosso Senhor Jesus, e ele deseja nos limpar pela palavra. Em João 15:3 nos diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então vamos nos manter puros, limpos, estando arraigados na palavra de Deus. Assim nós ficaremos o que? Limpos da lepra desse mundo. Também vamos ter um coração aberto para receber aqueles irmãos que saíram da presença do Senhor e se arrependeram e voltaram. Para que a pessoa que ficou afastada, não é fácil também para ela. Imagina um leproso. Não era fácil também na hora que ele estava voltando ao convívio do povo, tanto pelo seu próprio sentimento de vergonha, como também as pessoas do acampamento, elas podiam assim ainda ver aquela pessoa como uma pessoa que transmitia contágio, né? Então que nós sejamos simples ao receber nossos irmãos. Vamos também receber com amor os que retornam ao Senhor, né? Então agora vamos dar uma olhada acerca da lepra numa casa. Aqui começa no versículo 33, começa no versículo 33, falar acerca da lepra numa casa, que também a gente chama de mofo, pode ser considerado um mofo. Então, nós vemos que a lepra, ela poderia ser cometida no corpo da pessoa, como nós vimos, e agora vimos a restauração dessa pessoa, né? Mas a gente sabe também que está falando da lepra no corpo, mas ela não está só no corpo, né? Ela está na alma e ela também está no espírito, porque aqui nós estamos falando de pecado. E agora nessa porção que nós vamos falar, nós vamos ver na casa. Então, a doença era vista, e a lepra era vista o quê? Como uma praga, inclusive nas casas. Então, nós vamos ver aqui a tentativa de purificar a casa. E se ela não fosse bem sucedida, ou melhor, não purificar a casa, de eliminar a lepra da casa, e se ela não fosse bem sucedida, inclusive a casa teria que ser demolida. E é interessante observar a palavra casa, porque a palavra casa também ela pode ser a casa de uma família.
nós que somos a casa e o templo do Espírito Santo. E também na Bíblia, casa muitas vezes tem sinônimo de família e descendência. Isso a gente vê lá em 1 Crônicas 17, fala bastante na parte em questão de família e descendência, a palavra casa. E como o corpo de Cristo, o apóstolo Paulo também nos diz em 1 Coríntios 6 e em 2 Coríntios 6 também, o mesmo capítulo, o mesmo número de capítulo, né? Então, ao lermos essas passagens, nós podemos fazer analogias com, quando fala casa, também família, né? E o que diz aqui a partir do versículo 33? Nos diz o seguinte: o dono da casa fará saber ao sacerdote. Então, você vê, o dono da casa, o responsável da casa, ele não mantinha segredo o que estava acontecendo ali. Ele ia procurar o sacerdote e dizia para o sacerdote: parece que há como praga na minha casa. E aí o sacerdote examinará a praga. Se nas paredes da casa havia manchas esverdeadas, avermelhadas e parecessem mais profundas do que a própria parede, então o sacerdote saía da casa e cercava a casa por 7 dias. Depois de 7 dias, ele voltava para examinar a casa e ia ver se essa praga se estendeu ou não. Então, aqui, se estiver a praga, deixa eu ver o versículo aqui. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranque as pedras, olha só, e que as pedras que estiver as pragas, e a lance fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houver solto, né, também vai para esse lugar imundo. Depois eles vão tomar outras pedras e vão colocar no lugar dessas primeiras pedras. Então, vai colocar argamassa, reboque na casa, tudo naquela parte onde tirou a pedra. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancar as pedras, raspado a casa, colocado o reboque, o sacerdote vai vir examinar. E aí, o que teria que ser feito? Ele vai verificar se voltou, é lepra maligna e a casa está imunda. Então, a casa deveria ser o que? Derribada, e todo aquele material de derribada a casa deveria ser levada para um lugar imundo. Então, você vê todo um cuidado quanto a isso, né? O que isso também espiritualmente quer nos dizer, né? Mas vamos ver aqui um pouquinho mais aqui, ó. Aquele que entrar na casa enquanto estava fechado será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Então, está dando um alerta aqui que não era para entrar na casa. E quando o sacerdote, ao entrar e examinando se a praga na casa não tivesse se estendido, então ele deixou 7 dias fechado lá. E aí a praga não se estendeu. E aí o sacerdote ia declarar a casa limpa, porque a praga está curada. Agora, o que vai se fazer depois que o sacerdote declara a casa limpa? Então, vai ter um cerimonial para isso, né? Como vimos, vamos retornar um pouquinho. Como vimos, a casa pode ser nosso corpo, pode ser onde a gente habita com os nossos familiares, a nossa família, e também a casa do Senhor, a casa do Senhor. Então, eu gostaria agora de falar para vocês um pouquinho sobre 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5 relata a impureza da igreja de Corintos. Então, aqui nós temos Paulo fazendo uma repreensão, dizendo assim, que havia uma pessoa ali na igreja, um homem, que havia dormido com a sua madrasta e que a igreja não havia tomado nenhuma conduta. E aí Paulo, ele se inflama quanto a isso, fala como pode isso acontecer, né? E Paulo diz aqui, em nome do Senhor Jesus, reunidos vos... Não, deixa eu ver qual versículo. Versículo 5, olha como Paulo fala.
entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então está falando assim, olha, tira ele do meio de vocês e entregue a Satanás. Porque Paulo fala no versículo 7, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Então está falando assim, ó, tira essa pedra do meio de vocês. Aí ele diz assim, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. E olha no versículo 9, ele diz assim, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então aqui também está falando o que? Da impureza. Então eles estavam o que? Admitindo uma pessoa, entre aspas, vamos pôr aqui, com lepra ali no meio e estavam vendo isso como normal. Então Paulo está colocando aqui. Aí depois Paulo fala assim, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, não está falando deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo, né? Senão a gente não teria como viver no mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, se dizendo irmão, for impuro. Aí ele vai colocando idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esses tal, nem ainda comais. Então, quando a pessoa realmente se declara que é do Senhor e vive de uma maneira impura, aí nós devemos nos afastar. Ó Senhor Jesus, então hoje nós vemos o Senhor também nos alertando aqui na palavra dele. E nós temos o nosso sacerdote, quem é hoje nosso sumo sacerdote? Jesus. E o dono da casa é aquele que o Senhor separou. Então, como líder espiritual, então na tua casa, quem é o dono da casa? O líder espiritual. Existe o líder espiritual de uma família, de uma localidade, de uma igreja, de uma região. Então, nós também somos líder espiritual do nosso corpo. Então, nós temos que estar sempre o quê? Confessando o nosso pecado ao Senhor. Ó Senhor Jesus, nós vemos também o exemplo de Daniel. Eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque Daniel, a maioria de vocês sabem da história de Daniel, e em Daniel 9, ele estava ali na Babilônia. Até deixa eu só voltar um pouquinho. Se vocês puderem ler 1 Coríntios 5, vai ser de grande ajuda, e também lerem Daniel 9. E Daniel aqui ele se coloca como uma pessoa pecadora na hora que ele está orando. Deixa eu ver aqui Daniel 9. Ele diz assim: temos pecado e cometido, 9:5. Temos pecado e cometido iniquidades procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, aos profetas que em teu nome falaram, aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Então nós vemos aqui Daniel, ele foi um homem fiel, ele foi um jovem fiel, ele foi levado para a Babilônia e ele não se corrompeu nem com as iguarias do rei, ele se manteve fiel ao Senhor. Mas ali quando ele vai orar e ele se vê como nação, como povo, como família, ele se inclui como pecador. E o que ele faz? Ele ora, ele jejua, ele põe veste de saco, ele joga cinza sobre a cabeça e ele confessa. Ele está confessando o pecado ali de toda a geração ali que pecou contra o Senhor, a família do Senhor. Então você vê que nós também temos que estar observando dentro da família. Se nós estamos ali, nós temos que pedir perdão também ali junto à família. E agora, mudando o assunto um pouquinho, eu vou dar exemplo de um problema de família de uma pessoa, só para a gente trazer para um aspecto prático. Vamos supor, numa casa, numa família, tem uma pessoa que é dependente de drogas ou de álcool. E algumas famílias tendem a levar essa pessoa para um lugar
uma casa de recuperação, uma clínica de recuperação. E quando a pessoa volta da clínica de recuperação para o convívio familiar, as estatísticas mostram que 90% dessas pessoas retornam ao vício. Olha que coisa! Lá elas ficaram nessa casa de recuperação, conseguiram se recuperar, ficaram sem as drogas e depois, quando elas voltam à droga. Agora vamos ver. Os estudos mostram que é mais ou menos assim, ó. Você pega um peixinho doente, que é essa pessoa que está doente com a dependência, e você pega esse peixinho doente e coloca ele num aquário limpo, que é a clínica de recuperação. Aí depois que passou o período dele se recuperar, pega esse peixinho, essa pessoa que está saudável e volta ela para o ambiente familiar. Só que o ambiente familiar é considerado como um aquário sujo e ele adoece novamente. Então, o que hoje se sabe? Que uma família onde existe um dependente, a família toda precisa de tratamento. A casa toda precisa ser limpa daquela doença, porque existe uma dependência e uma codependência. Então, isso que eu também dei exemplo de Daniel. Daniel, ele mesmo não tinha esse pecado, mas ele estava ali dentro da família, dentro da nação que havia pecado. Eu mesma já estive por muitos anos achando que o problema estava em outro membro da família, até que eu pude perceber que estava inclusive em mim, como nos outros membros. Dessa forma, o sistema fica doente e a vida em abundância de Cristo, ela fica com barreira para poder fluir na família. Ó Senhor Jesus! Então, nessa passagem bíblica, o sacerdote ele era chamado e ele ia avaliar a pessoa que estava com lepra em períodos. Mas aqui estou falando não da pessoa, nós estamos falando da casa, né? E se verificava se era necessário tirar as pedras da casa. Pedra faz parte já da parte da estrutura, né? Não era simplesmente raspar a parede, dar uma pintura, né? Era algo mais profundo. Muitas vezes nós lidamos com a lepra, com o pecado, de forma muito leviana. A gente dá uma raspadinha no reboque, dá uma pinturinha, mas o Senhor muitas vezes quer que a gente tire a pedra. Até a palavra de Deus fala que é melhor entrar sem uma mão no reino dos céus do que perder o reino dos céus. Então está dizendo assim, olha, tira o que realmente te faz pecar, né? Ó Senhor Jesus, que nós possamos realmente ir na presença do Senhor e pedir para o Senhor para escrutar nosso coração, né? E aqui fala que também depois tomarão outras pedras e a porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e rebocará a casa. Então vai colocar outras pedras no lugar. Então aqui nós temos um novo padrão precisa ser introduzido. E esse novo padrão a gente sabe, a gente já leu que a palavra nos limpa, né? Que é a verdade de Deus. E esse padrão deve ser tanto no nosso corpo, quanto na nossa alma, quanto no nosso espírito. Porque o nosso corpo está expressando o que está no nosso interior. E olha também que interessante, para a casa ser purificada, ia se fazer um cerimonial. E o que seria? Ia tomar um pau de cedro, o isopo, e as molhava no sangue e na água corrente, e aspergia 7 vezes ali na casa. Assim purificava aquela casa com o sangue. O significado disso para nós é para purificar o pecado, seja nosso, da nossa família, nós precisamos o quê? Do sangue de Cristo. Só Ele pode fazer isso. Mas também nós vemos aqui que existe uma ação o quê? De 7 vezes ali, é uma ação constante do Espírito, porque 7 vezes é um período completo, até que tudo seja verdadeiramente liberto do mal. A gente não pode dar trégua para o mal, né? Porque, a gente sabe que dando trégua, tendo brecha, entra. E aí nós vamos estar o quê?
com o sangue nas ombreiras da porta da nossa casa, que se quando o anjo da morte passar, vai saber que na nossa casa, ali naquela casa, na minha casa, na tua casa, tem dono, e ali o mal não entra. E finalizando, eu quero só fazer um comentáriozinho. Quando os apóstolos foram chamados por Jesus lá no Mar da Galileia, a Bíblia diz que imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Então, muitas vezes, quando a gente fica considerando muito, o inimigo entra nessas considerações. Se o Senhor falar, vamos dizer sim e amém, né? E isso tem a ver com a lepra do mundo, porque eles saíram, quando eles deixaram ali as suas redes, os seus barcos e seguiram o Senhor, eles deixaram o mundo, eles eliminaram tudo aquilo que estavam neles para realmente serem discípulos de Cristo, né? Que possamos olhar para nós como templo, como casa do Espírito Santo e também olhar para nossa família como a casa do Senhor. E eliminar tudo que impeça a vida de Cristo fluir livremente em nossa vida, em nossa casa e preservar a casa do Senhor também, que é coluna e baluarte da verdade. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.